E aí pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que o pessoal tem feito sobre a palavra over. Então a palavra over tem alguns significados, algumas formas de usar. Então nós vamos falar hoje de 7 formas de utilizar a palavra over. Então, confere aí. Bom, então vamos lá. Antes de eu começar a falar sobre o over, uma dica do nosso parceiro o iTalki. Com o iTalki, você pode melhorar a sua fluência em inglês interagindo com professores nativos. Então o iTalki é um site, é uma plataforma online que você pode agendar aulas no horário que for mais conveniente para você, num valor bem acessível, e você vai poder conversar com professores nativos. Então é muito legal porque você vai poder testar o seu inglês. Você vai poder ver que o que você está aprendendo pode realmente ser usado para conversar com alguém que só fala inglês. Então você pode escolher entre vários professores de diversos países. Então eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. Se você adquirir uma aula através desse link, você ganha mais uma aula grátis. Vale a pena experimentar, dá uma olhada aí. Bom, então vamos lá. Eu vou explicar 7 formas diferentes de você usar a palavra over. Claro que existem outras, existem várias expressões, mas essas 7 situações que eu vou falar são as mais comuns que você vai encontrar na maioria das situações. Então vamos lá. Primeiro significado de over é em cima ou por cima. Então, por exemplo, the plane is flying over the city. The plane is flying over the city. O avião está voando sobre a cidade. Então, over significa que alguma coisa está em cima da outra, sem estar necessariamente em contato. Quando alguma coisa está em contato, aí a gente usa on, que eu falei isso num outro vídeo. Olha outro exemplo. The dog jumped over the fence. The dog jumped over the fence. O cachorro pulou sobre a cerca, ou seja, pulou por cima da cerca. The kids climbed over the wall to get the ball. The kids climbed over the wall to get the ball. As crianças pularam o muro para pegar a bola. Bom, aí você vai perguntar, por que não foi jump, foi climb? A diferença é que climb supõe-se que a pessoa teve que escalar alguma coisa, né? Então, se eu estou falando de um muro alto, a pessoa teria que escalar para passar para o outro lado. Então, climb over significa isso. O climb é o escalar e o over dá a ideia que você vai passar para o outro lado, né? Você vai passar por cima do muro. Eu posso dizer também, the lights are over my head. The lights are over my head. Então as luzes estão em cima da minha cabeça ou sobre a minha cabeça. Mas não está aqui, né? Não é on my head. Porque se fosse on my head já tinha caído na minha cabeça. Mas o over significa que elas estão ali acima, tá? Está sobre a minha cabeça, mas não está em contato, está lá pendurada. Over também pode significar mais de. Por exemplo, you have to be over 18 to get a driver's license in Brazil. You have to be over 18 to get a driver's license in Brazil. Você tem que ter mais de 18 anos para tirar a habilitação aqui no Brasil. Então tá vendo? O over 18 significa mais de 18 anos, acima de 18 anos. The money offered was over our expectations. The money offered was over our expectations. O dinheiro oferecido foi mais do que a gente esperava, ou foi acima das nossas expectativas. The repairs to my car will cost over $1,000. O conserto do meu carro vai custar mais de $1.000. Tá vendo? Então, over $1,000, mais de $1.000. I get over 60 emails a day. I get over 60 emails a day. Eu recebo mais de 60 e-mails por dia. There were over 40 people at the party. There were over 40 people at the party. Tinha ou havia mais de 40 pessoas na festa. Tá vendo? Over 40 people. Mais de 40 pessoas. Então esse é o segundo significado de over, mais. Mais do que alguma coisa. Over também significa durante. Então, por exemplo, I'll read the report over the weekend. Eu vou ler o relatório durante o fim de semana. Over the weekend.
Let's talk about our trip during lunch. Vamos falar sobre a nossa viagem durante o almoço, tá? Over lunch. They have changed a lot over the years. They have changed a lot over the years. Eles mudaram muito durante os anos, ou com o passar dos anos. Uma outra situação é que muitas vezes o over, ele enfatiza que você vai de um ponto ao outro. Então muitas vezes a gente nem traduz isso em português, mas quando você vê o over, em algumas situações, ele simplesmente está dando essa ênfase, ele está demonstrando que existe uma distância de um ponto a outro. Então você imagina isso, só que na verdade nem sempre você vai ter uma palavra em português para traduzir. Então deixa eu dar alguns exemplos. Eu posso dizer assim, come over to my house for dinner. Come over to my house for dinner. Então vem até em casa para o jantar. Então às vezes em português a gente fala um até para dar essa ênfase, para mostrar que você vai ter uma distância para percorrer, ou que você vai de um ponto ao outro. Mas nada impede que você diga come to my house for dinner. Então esse over, ele é uma ênfase, se você não colocar, não faz grande diferença. He walked over to her. He walked over to her. Tá vendo? Ele foi até ela. Ele caminhou até ela. Às vezes você vai ver assim também. What are you doing over here? What are you doing over here? O que você está fazendo por aqui? Tá vendo? Então eu poderia dizer só here. Mas as pessoas também usam over here, né? Bem aqui ou por aqui. Então é só uma forma enfática. Por exemplo, eu pergunto para você, where's your car? E você me responde, it's over there. It's over there. Onde está seu carro? Aí você fala, tá ali, tá logo ali. Então esse over dá essa ênfase, né? De dizer que está logo ali. Você poderia dizer simplesmente it's there. Não faz diferença. E existem duas expressões interessantes que eu acho que vale a pena mencionar que usam over. Uma delas é até conhecida, que é a expressão to be over. Então quando você fala to be over, significa estar terminado, tá? Terminar. Então, por exemplo, uma frase comum é the game is over. O jogo terminou. Por isso que toda vez que acaba o jogo você vê escrito lá, game over. Porque na verdade vem do verbo, né, da expressão to be over, que é estar terminado. Game over, jogo terminado. Mas você pode usar para outras frases, né? The meeting is over. A reunião terminou. A reunião está terminada. Tá? Então você sempre vai colocar o verbo to be na forma correta. Is, are. Existe uma outra expressão que é over and over ou over and over again. É usado dessa forma. Essa expressão significa várias vezes ou repetidamente. Over and over ou over and over again. Olha um exemplo. If you want to improve your pronunciation, you have to repeat the words over and over. Se você quer melhorar sua pronúncia, você precisa repetir as palavras várias vezes, repetidamente, tá? Over and over. E você pode também colocar over and over again, que é muito comum, tá? Então essa expressão toda significa várias vezes. Olha outro exemplo. I read this article over and over, but I couldn't understand it. Eu li esse artigo várias vezes, mas eu não consegui entender. Children sometimes keep asking the same question over and over again. As crianças, às vezes, ficam fazendo a mesma pergunta várias vezes. Bom, então é isso. Então você tem várias formas de usar o over. Você vai encontrar outras expressões por aí também, então fique atento. Mas basicamente eu acho que essas são as situações em que você vai mais utilizar o over, você vai mais ver com frequência o uso do over. Então, se você gostou, dá um joinha aí pra gente, deixe seu comentário, sua dúvida aí abaixo e se inscreva no canal. Tem um link aqui em algum lugar para você se inscrever, é só clicar e você vai receber outros vídeos como esse. E eu vou deixar mais duas sugestões de vídeo para vocês. Desse lado aqui tem um vídeo que eu explico como que você fala ia em inglês. E desse outro lado aqui é um vídeo em que eu explico a diferença para você usar in, on e at com palavras de tempo. Então dá uma conferida aí para você aprender um pouquinho mais. E a gente se vê na próxima aula. See you next class. Bye bye.